Em Nazaré, um amanhecer suave ilumina ruas de pedras. Jesus, um homem simples, caminha, atraindo olhares curiosos. As gentes murmuram na praça, discutindo a opressão romana. Esperança e desespero se entrelaçam nos corações. Os olhos de Jesus brilham com uma nova mensagem. Ele é uma voz contra a injustiça, prometendo transformação. Os marginalizados se aproximam, buscando esperança. As palavras de Jesus ecoam: bem-aventurados os que têm sede de justiça. Entre eles, uma mulher angustiada clama por ajuda. Jesus a ouve, encorajando-a com compaixão e misericórdia. A promessa de mudança começa a se formar. O clima carrega a expectativa de que algo grandioso está por vir. No crepúsculo dourado, Jesus fala à multidão reunida, suas palavras ecoando a promessa de compaixão e justiça. O ar é denso de expectativa. Os rostos da multidão refletem anseio. Alguns choram, outros escutam em profundo silêncio, enquanto Jesus desafia suas crenças sobre riqueza e poder. Entre a multidão, Judas Iscariotes observa atentamente, ardendo em fervor. Ele vê em Jesus a esperança de uma revolução contra a opressão romana. A voz de Jesus se ergue, suas palavras cortantes como uma espada. Ele convoca os oprimidos a se levantarem, a romperem com a injustiça que os prende. Os líderes romanos em seus recintos ouvem rumores sobre as mensagens alarmantes de Jesus. Um deles sussurra sobre a ameaça que ele representa. Os líderes religiosos também temem. Eles se reúnem para discutir a influência de Jesus sobre as massas, preocupados com a revolta que pode se seguir. Jesus continua sua pregação, enfatizando a importância de amar o próximo e de quebrar os ciclos de opressão que atormentam seu povo. Os corações dos oprimidos começam a pulsar de esperança. Pessoas antes silenciosas agora sussurram entre si, sonhando com a liberdade. Judas sente a revolução fervendo dentro dele. Ele se aproxima de Jesus, desejoso de unir forças e buscar a libertação do povo sob domínio romano. Jesus olha nos olhos de Judas, percebendo sua fervorosa determinação. Uma conexão forte, presagiando a futura tensão entre idealismo e pragmatismo. As palavras de Jesus ecoam: o último será o primeiro. A multidão absorve essa nova forma de ver o poder e a riqueza em suas vidas. As sementes da mudança estão plantadas. O clima de esperança e tensão se intensifica, prenunciando uma nova era para o povo oprimido. A esperança move as pessoas, enquanto a tensão sugere risco, perigo e a proximidade de um confronto ou mudança drástica. Jesus, no topo da montanha, observa a multidão que cresce. Seus olhos refletem determinação e compaixão, preparando-se para compartilhar sua mensagem. Judas está entre a multidão, seu coração inquieto. As palavras de Jesus ameaçam o poder estabelecido e ele sente o peso de suas próprias dúvidas. Jesus ergue a voz, ecoando pela montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A multidão se agita, absorvendo suas palavras. Cada bem-aventurança que Jesus pronuncia gera murmúrios entre o povo. Muitos sentem suas vidas sendo reavaliadas, como se um novo amanhecer se aproximasse. Os fariseus entre a multidão observam com preocupação. O poder e a influência que eles sustentam estão ameaçados por essa nova mensagem. Jesus continua: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Palavras que ecoam em corações feridos, gerando esperança entre os aflitos. As promessas de consolo e mudança se entrelaçam na mente dos ouvintes. As sementes de uma revolução espiritual estão sendo plantadas no coração do povo. Judas, absorvendo cada benção proferida, sente uma mistura de alívio e medo. E se essa mudança não vier do jeito que ele espera, Jesus se volta para os poderosos: ai de vós, ricos, pois já recebestes a vossa consolação. As palavras cortam como lâminas, desafiando o status quo. Os fariseus começam a cochichar entre si, inquietos. As ameaças que veem em Jesus se tornam cada vez mais palpáveis, um uivo que não pode ser ignorado. A multidão clama por mais. Jesus diz: bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. A esperança de mudança ressoa como um hino. As palavras de Jesus penetram as almas. Os cansados, os famintos e os sedentos são despertados para um novo propósito, um novo sentido de vida. Judas observa a multidão despertando. Um sentimento de urgência toma conta dele: o que acontecerá se Jesus assumir o controle. Jesus, agora com o tom mais firme, clama: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Um poderoso chamado à ação, um grito de necessidade. A fé é palpável no ar. Alguns começam a murmurar sobre a necessidade de um novo Davi, um líder que os conduz à libertação. Os fariseus se reúnem urgentemente. Para eles, cada palavra de Jesus é uma faísca incendiária. O perigo cresce com a popularidade de seu ensinamento. Ai de vós, que agora riais, pois em pranto e lamento tereis que chorar. A verdade crua abala os que se sentem confortáveis no poder. As palavras de Jesus reverberam na mente de cada ouvinte. A divisão entre apoiadores e opositores se torna cada vez mais acentuada. As autoridades decidem tomar medidas. Sussurros sobre como neutralizar a influência de Jesus começam a se espalhar. Judas começa a se sentir cada vez mais pressionado por sua lealdade. Ele se pergunta se a revolução que deseja é a mesma que Jesus pretende.
Ao longo do sermão, as palavras de amor e misericórdia de Jesus semeiam esperança. Os seguidores ficam mais determinados a propagar sua mensagem. Conforme o sol se põe, a multidão se dispersa. Corações inflamados, mentes questionando, eles falam do que ouviram e do que acreditam que virá. A atmosfera carrega a promessa de mudança. As palavras de Jesus ressoarão através dos tempos, moldando a fé e transformando vidas para sempre. No silêncio pesado do tribunal, Jesus é conduzido diante de Pôncio Pilatos. O sol promete um novo dia, mas a tensão é palpável. Pilatos examina Jesus com um olhar penetrante, sua mente em conflito. A sombra de seu poder e autoridade paira na sala. Um murmúrio de vozes se levanta entre a multidão. Os líderes religiosos aguardam, prontos para instigar a sentença. Com tensão, Pilatos questiona: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus responde com um olhar de profunda sabedoria, desafiando a expectativa. "Meu reino não é deste mundo", diz Jesus, suas palavras ecoam como um sussurro de esperança em meio ao desespero dos presentes. Pilatos hesita, sua autoridade desafiante se fragiliza. Ele indaga novamente, tentando encontrar uma falha na resposta de Jesus. A multidão fora da sala aumenta em agitação, gritando por justiça e liberdade, mas em seu clamor, uma verdade inquietante ganha vida. Pilatos, lutando entre a pressão da multidão e sua consciência, escuta Jesus expressar: "Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade." Um momento de silêncio profundo recai sobre o tribunal. Pilatos pergunta: "E o que é a verdade?", ecoando seu dilema interior. Jesus não responde, permitindo que a pergunta ressoe no coração de Pilatos. A multidão aguarda, ansiosa por um julgamento que poderia mudar tudo. Finalmente, Pilatos se levanta, a decisão pairando no ar: "Eu não encontro culpa nele." A esperança brilha entre os seguidores. A decisão de Pilatos, entre tão intensa dúvida e pressão, prenuncia um sacrifício que transcenderá eras. O destino de Jesus se aproxima. A multidão se agita em frente a Pilatos, clamando a condenação de Jesus. O silêncio paira denso e pesado enquanto Pilatos hesita. Ao olhar para Jesus, Pilatos vê a serenidade em seu olhar. Seu coração questiona o que é a verdade, a dúvida consome sua alma. Com uma voz trêmula, Pilatos pergunta à multidão: "O que farei com Jesus?" E as vozes ecoam: "Crucifica-o." O destino está selado. Jesus, carregando a cruz nas costas, avança dolorosamente enquanto os soldados o rodeiam. A dor e a humilhação são palpáveis. No momento supremo, Jesus clama: "Está consumado", e a terra treme enquanto o véu do templo se rasga. Novo caminho se abre. A ressurreição aguarda, as ideias de Jesus se espalharão como fogo. Uma nova era de fé e esperança começa, desafiando a opressão.